Olá! Bom dia! Tudo bem com vocês? Que saudade! Aqui tá tudo jóia, graças a Deus. Voltando aí com as nossas lives, colocando a agenda em ordem, né? Pra conseguir aqui entrar no bate-papo com vocês às quartas-feiras. Beijo, Tainá! Davi! E a Lilian, super bom dia! Que bom ter vocês aqui comigo. Ah, Li, bom dia! Ah, minha linda Débora, beijo, amadinha. Roberto Cristiano, muito obrigada, viu? Obrigada aqui por estar conosco. Começando aí uma live. Pretendo manter a nossa rotina de um encontro semanal, às quartas-feiras, às 11 horas, para a gente poder aqui discutir, conversar. Doutora Denise, linda, guerreira, um super beijo, amada. Manter aqui a nossa rotina, às quartas-feiras, às 11 horas, para a gente tirar dúvida, trazer um tema muito debatido, sobre direito previdenciário, conversar e discutir sempre isso e me aproximar de vocês, né? É muito importante eu estar próxima de vocês, falar a linguagem, trazer as dúvidas, me conectar. Isso é muito importante aqui para o nosso escritório, é um objetivo que eu quero manter sempre em alta, tá? Para quem não me conhece, eu sou Gisele Conte, eu sou advogada, já há alguns anos, especialista em direito previdenciário, sou aqui da cidade de Atibaia e com muita alegria eu gosto de conversar sobre esse assunto, trazer uns temas bem debatidos. Eu faço um apanhado, né, do que acontece aqui no escritório, levanto algumas informações, algumas dúvidas e aí eu elaboro um momento especial para estar próximo de vocês. Tá bom? Hoje, né, falando nesses temas, hoje em especial eu vou falar sobre revisão de benefícios, tá? É um tema muito procurado, muito debatido e é um tema que a gente precisa ter muito conhecimento, dominar a situação para não trazer prejuízos. Eu vou explicar passo a passo, item a item, como que é e porquê da revisão, tá bom? Vou pedir para vocês apertarem o coraçãozinho, compartilhar essas informações que vão estar aqui. Eu vou deixar gravado, tá? E aí você marca quem precisa, você marca quem tem interesse na situação, tá bom? E tudo começa porque nos últimos dias, uma semana, 10 dias, aqui no escritório, nós protocolamos 5 pedidos de revisões, tá? Tudo começa exatamente com a concessão de um benefício. Aposentadoria, pensão, auxílio, enfim. Teve essa concessão e o segurado, que é a pessoa beneficiária do benefício, ela percebe que algo não tá legal. Ou valor, ou data, ou até tipo de benefício, ela logo identifica que não tá certo, que, né, aconteceu alguma coisinha ali, ela tá insatisfeita com a situação. O que ela faz? Ela entra com um pedido de revisão. Então, o primeiro item é a concessão desse benefício. Ocorrendo essa concessão, identificado algum erro, valor. Ah, mas eu tô achando muito pouco. Ah, mas a data que eu dei entrada não foi essa. Ah, mas não foi isso que eu pedi. Eu pedi aposentadoria por idade, veio outra aposentadoria mais baixa. Então, logo a pessoa percebe ali uma situaçãozinha e entra com o benefício, tá? O que acontece muitas vezes é que a pessoa, Denise, beijo, amada, a pessoa
entra sozinha com esse pedido de revisão. Porque tecnicamente é fácil de fazer, né? É um serviço que está lá disponível no meu INSS ou ligando no 135, pede revisão, preenche ali, é intuitivo, você vai preenchendo os dados, junta documentos, se for o caso, ou também preenche ali um formulário e manda, protocola e aguarda, né? Fê, super beijo. Denise, é uma delícia estar aqui com vocês, viu? Vou vir sempre. Anota aí, quarta-feira, 11 horas, estarei com vocês, tá? Só aqui recapitulando, a gente está falando sobre revisão de benefícios. O ponto inicial, o start disso é a concessão de um benefício, tá? Seja aposentadoria, pensão ou... professor Fernando, beijo, obrigada, viu, por estar aqui. A concessão de um benefício, seja aposentadoria, pensão ou auxílios, tá? Houve essa concessão e o segurado percebeu algum erro, ele vai entrar com a revisão, tá? Esse requerimento de revisão, ele fica disponível de uma maneira fácil, ou no meu aplicativo Meu INSS, ou pelo 135. Preenche os dados lá, preenche o formulário, junta o documento que tem que juntar e protocolo, tá? E aí essa maneira mais simples, porém não muito recomendada. Por quê? Por que eu precisaria de um advogado nessa questão? Pelo simples fato de que a revisão vai reanalisar todo o requerimento. Então, aí mora um grande perigo, tá? Como que vai acontecer isso? Quando eu contrato um advogado para fazer a revisão, ele vai refazer o serviço do INSS, tá? Por exemplo, revisões, aposentadorias ou pensões mais antigas, anteriores a 2018, ainda era processo físico. Então, tem que pedir o desarquivamento, a cópia desse processo administrativo de concessão. É o primeiro passo. Demora um tempo, uns dias, o processo fica disponibilizado de forma digital. E aí o advogado, ele vai reanalisar, vai refazer o trabalho do servidor do INSS. Ele vai olhar item a item, documento a documento e tem a capacidade técnica de identificar o erro. Não só identificar erro, como valor ou data, ele vai ter o exato momento onde aconteceu o problema, tá? Essa análise, ela é minuciosa, tá? Porque às vezes existe até o documento e esse documento é errado. E aí, se eu for pedir revisão, esse documento ele vai ser reanalisado e concluído se ele vai prestar ou não. Mas, Gi, como assim? Que documento, por exemplo? Se você trabalha com uma atividade especial, um enfermeiro, um médico, um bombeiro, enfim, que é exposto a um agente nocivo de forma permanente e habitual, ele vai ter um documento que chama PPP, Perfil Profissiográfico Previdenciário. E esse PPP, ele tem que estar perfeito, ele tem que estar correto e ele tem que ser apresentado. Se ele foi considerado, o advogado vai identificar. E se ele não foi inteiramente considerado, só alguma parte, o advogado vai identificar. Ou então, o segurado trabalhou um tempo no serviço público, numa prefeitura, numa empresa, num banco, né, público, e ele pegou aquele tempo e migrou para o INSS. E essa migração ela ocorre pela chamada CTC, Certidão de Tempo de Contribuição.
E essa certidão, ela tem que estar correta. Por quê? Porque senão ela não vai migrar, ou não vai migrar o valor inteiro, vai dar algum problema. Então, nessa análise feita pelo advogado, essa análise técnica, ele vai identificar. Eu falo isso com muita propriedade porque aqui no escritório já apareceu situações assim, justamente por uma CTC. A cliente recebia uma aposentadoria de R$ 1.500, ela achava que era pouco, que estaria errado e entrou com uma revisão. E nessa revisão foi visto que uma CTC que ela apresentou estava incorreta. Então, além de revisar a situação, ele concluiu que aquele documento não servia. E aí, qual foi a situação disso? Pasmem, houve uma revisão que reduziu a aposentadoria dela de R$ 1.500, passou para R$ 900. Então, não é um simples requerimento assim. Por quê? Porque ele traz riscos. E o risco de diminuição, ele é um risco evidente. Então, você só entra com revisão se você tiver absoluta certeza dessa situação. Imagina você indo atrás de aumentar e tem a péssima notícia que o benefício foi reduzido, né? Então, para revisão, você tem que ter absoluta certeza do que está fazendo, tá? O que acontece aqui no nosso escritório? Quando eu entro com um requerimento de algum benefício e ele é concedido, a gente já faz essa análise de concessão para o cliente. Então, eu consigo identificar imediatamente se ocorreu conforme o pretendido, se o que eu pedi foi atendido, se o valor que eu calculei foi atingido. Caso não seja, eu já falo para o cliente: olha, tivemos a concessão, porém ela não é aquilo que a gente esperava. Então, na hora eu já identifico para ele. Por que é interessante essa identificação imediata? Porque para a revisão nós temos prazo. Ah, lindona H, beijo, amadinha, obrigada por estar aqui, viu? Por que é interessante essa revisão quase que imediata? Porque eu tenho prazo. E o prazo é muito importante, tá bom? Gi, mas quando que começa esse prazo? Ele conta de 10 anos contados a partir do primeiro saque, do primeiro recebimento, tá bom? Gente, vai dando um coraçãozinho aí pro Instagram entender que o bate-papo aqui tá interessante. E assim mais pessoas assistem. Então, esse prazo de 10 anos, ele começa ali do primeiro recebimento. Então, nós estamos em agosto de 2022, eu não posso pedir revisão de aposentadorias de 2010, 2011 e até 2012, limitados a julho, né? Então, assim, julho e os dias de agosto. Então, assim, a identificação de um benefício concedido, mas concedido de maneira errada, já acende a luz amarela para começar uma revisão, tá? Então, na hora a gente identifica: tal documento não foi visto, tal documento foi analisado de forma errada, foi concedida uma aposentadoria que não era melhor para o beneficiário, tá? Dentro do direito previdenciário, é uma máxima que o segurado receba o melhor benefício. Então, como advogado, eu só não sei qual o melhor, como eu aponto e falo para o INSS: é esse o valor. Maria, beijo, viu? Obrigada por estar aqui com a gente. Então, é por isso que dentro do processo de concessão de um benefício, a gente tem que saber o que quer, qual valor, quais as datas. Mas por que data? Ai, minha vidinha, meu marido tá aqui também.
Mas por que com relação à data? Por exemplo, a data principal é a data de protocolo do benefício. Se algo aconteceu que é diferente dessa data, a gente tem que saber por quê e se o INSS está certo ou não nisso. E essa data vai interferir no valor que a pessoa tem para receber. Tá vendo? Nada é tão simples assim, né? Bom, existe também as hipóteses de ocorrer uma revisão a qualquer momento em caso de erro grosseiro do INSS. Esses erros grosseiros, eles são um pouco raros de acontecer, mas também é motivo para revisão. Todas essas revisões que eu tô falando aqui, eu tô falando em âmbito de INSS, tá bom? Então a gente tá conversando direto com o INSS, tá? Identificada ali uma situação de uma revisão e que realmente foi positiva e o valor da aposentadoria for majorado, o beneficiário vai receber essa diferença, limitado aos últimos 5 anos, tá bom? Então, por exemplo, se eu me aposentei em 2016 e eu identifiquei ali que houve um erro e tal, papapá, eu vou receber os últimos 5 anos, de 2017 para cá, tá bom? Então, isso daí é importante a gente também ter essa noção. Eu tô bem, eu tô aposentado, por exemplo, eu sou uma enfermeira, já estou aposentada, mas eu trabalhei em tal Santa Casa, em hospital, qualquer outro hospital, e não juntei o PPP daquela época lá que eu trabalhei. Eu poderia juntar agora e pedir uma revisão? Posso? Pode sim. No entanto, lembrando que como é um documento novo para o INSS, essa análise, essa concessão, ela vai ter uma data marco, né? um start, que foi quando você apresentou para o INSS. Ele não tinha conhecimento antes, é um documento novo para ele. Então, a revisão ela vai se limitar à data dessa apresentação de um documento novo. Da mesma maneira, quem serviu tempo militar, né? Quem tem atividade rural comprovada, tá bom? Pode apresentar o documento novo para revisão. No entanto, lembrando que essa data vai ser a data de apresentação para o INSS, tá bom? E aí eu vou falar para vocês de uma lenda urbana, né? Entrei com o requerimento. Em quanto tempo o INSS tem que dar uma resposta? Diz a lenda que é 45 dias, renovados por mais 45 dias. Eu nunca vi, em todos esses anos que eu estou na advocacia previdenciária, esse prazo ser respeitado, tá? Na prática, leva de 1 ano e meio a 2 para ter essa resposta, tá bom? E dessa resposta caberá recurso ainda. Então, dentro do INSS, a revisão ela é interessante porque você ainda tem manejos de discutir direto com o INSS. Mas, Gi, existem casos que eu posso pedir revisão sem ser do INSS, entrar com uma ação judicial para revisar o meu benefício? Sim, existe. Geralmente a gente vai direto para uma ação judicial quando se tratar de teses, ou seja, a aplicação de uma interpretação de um direito ao caso concreto. Então a gente está falando de tese. E essas teses, o INSS já nega de cara. Então ele nem considera. Nessas hipóteses, eu posso entrar direto com essa revisão na via judicial, sem precisar de prévio requerimento administrativo. Quando são essas teses, eu já faço um cálculo, aponto as situações e apresento para o Poder Judiciário
e o INSS ele é a minha parte opositora. E que teses que você está falando? Quando que é isso? Hoje, muito comum é a revisão da vida toda. Essa revisão ela é para a inclusão de todas as contribuições da vida do segurado, ou seja, a vida contributiva toda dele, desde o primeiro recolhimento, ele quer incluir no período base de concessão da aposentadoria. A regra hoje, a lei diz que é de julho de 94 para cá, mas essa tese ela vai incluir todas as contribuições. Então aí essa é o motivo de revisão e essa é uma revisão que só vai ser discutida via judicial. Ela está até suspensa porque aguarda julgamento no STF. Temos outro tipo de revisão que é de tese, que é chamado buraco negro, mas para quem teve aposentadoria concedida de 88 a 91 e que não houve correção dessas aposentadorias e elas caíram no chamado buraco negro, né? Daí o nome. Tem também buraco verde, porque as aposentadorias concedidas de 91 a 93 foram limitadas a um teto e esse teto não foi respeitado pelo INSS, tá? Então são tipos de situações que a gente vai discutir a aplicação de um direito ao caso concreto da interpretação de uma lei. Então, se discute na via judicial. Não preciso requerer previamente no INSS, eu posso entrar direto com uma ação judicial, tá bom? Bom, superadas essas situações, quais são... mamãe! Beijo, mãe! Quais são as situações mais frequentes? Quais são as dúvidas que aparecem aqui no escritório com maior frequência? Uma delas é assim: a minha aposentadoria nunca foi reajustada. Eu posso pedir uma revisão? Então, o cliente chega aqui no escritório, ele já vem falando que ele é aposentado há tanto tempo e essa aposentadoria nunca foi reajustada, muito pelo contrário, ele fala que até foi diminuída e ele quer entrar com uma revisão para discutir essa situação, tá? Aqui eu preciso explicar um detalhe muito importante. Aposentadorias que são limitadas a salário mínimo, elas são reajustadas conforme o salário mínimo. Aumenta o salário mínimo, aumenta a aposentadoria. O que acontece que automaticamente a gente faz é que a gente vai associar o salário mínimo a todas as aposentadorias. O reajuste do salário mínimo a todas as aposentadorias. E não é assim. Aposentadorias que são maiores que salário mínimo, elas vão ser reajustadas por outro índice, que é o INPC. É o Índice Nacional do Preço do Consumidor. Então, para essas aposentadorias acima de salário mínimo, o reajuste é diferente. Então, nós vamos ter percepções diferentes. Beijo, doutora Gi. Beijo, Rô, minha amiga lá do Rio de Janeiro. Obrigada por estar aqui, viu? A nossa percepção é diferente. Por exemplo, esse índice, ele não acompanha, se você for aplicar aí a análise dos 12 meses, ele não acompanha o reajuste do salário mínimo. Esses últimos tempos, esse último ano que a gente está tendo essa crise, esse aumento de inflação, provavelmente o INPC ele vai ser maior que o índice que vai ser aplicado no reajuste do salário mínimo. Então, para dar essa percepção que esses benefícios maiores que o salário mínimo,
eles estão sendo defasados. Ou seja, a nossa capacidade de compra ela está diminuindo. Angela, amiga linda, beijo. A nossa capacidade o nosso poder aquisitivo ele vai diminuindo. Há benefícios que eles são reajustados por índices diferentes e há benefícios que acompanham o salário mínimo. Então a gente vai ter essas variantes e isso vai te dar essa percepção de defasagem, está desvalorizando, eu estou perdendo. Não é esse o raciocínio. E por causa disso, surgiu uma tese de revisão que seria aplicada a esses benefícios. Eu quero que o meu benefício, que é superior ao salário mínimo, também seja reajustado conforme o salário mínimo. No entanto, essa tese foi derrubada. Tanto para o STJ e para o STF, esses salários de aposentadorias, eles não acompanham o salário mínimo. O salário nominal de aposentadoria, eles têm índice próprio. Então, vai ser o índice que vai ser aplicado, tá? Então, foi uma tese que foi debatida, porém enfraquecida e acabou que ela foi derrubada, porque não é essa a questão, tá bom? Outra dúvida muito frequente aqui no escritório é: posso pedir revisão da minha pensão por morte? Pode. Por quê? A pensão por morte, ela vai derivar de uma aposentadoria ou um direito de aposentadoria do instituidor, ou seja, da pessoa que faleceu. Então, essa pessoa que faleceu, ou ela já era aposentada, ou tinha um direito à aposentadoria, uma perspectiva de aposentadoria. E aí, a pensão por morte ela vai ser trabalhada sobre essa situação. E se a pessoa tem direito a essa revisão, consequentemente, a pensão também, tá? Então, até aquelas teses de revisões também são aplicadas aí a essa questão da pensão, tá? Wesley, beijo, obrigada por estar aqui, viu? Eu já vou encerrar, porque o nosso bate-papo ele é bem objetivo, bem rápido e vou deixar gravado, tá bom? Beijo para vocês todos aí. Uma outra dúvida também, que essa é campeã, top 5 das perguntas que surgem aqui no escritório. Eu me aposentei, mas continuei a trabalhar, inclusive pagando INSS. Eu posso pedir uma revisão para incluir esse tempo que eu trabalhei após a aposentadoria para ela ser majorada, para ela ser aumentada? Não. É super injusto, mas não é possível, tá? Aliás, esse dinheiro que você, mesmo aposentado, continuou a trabalhar e está recolhendo INSS, é dinheiro que vai e não volta, não tem retorno. Por quê? Uma vez aposentado, tá? Existiu aí uma chamada desaposentação, que era justamente que essas novas contribuições fossem incluídas na base de cálculo da aposentadoria, tá? Mas ela foi a zero, não deu certo, porque justamente é isso, né? Uma vez aposentada não tem direito à inclusão, tá? E uma vez até quem trabalha, se já é aposentado e se acidentar ou qualquer coisa assim, não tem direito a nada, né? Porque já é aposentado, já tem seu benefício, tá bom? Então, esse tipo de situação, elas são corriqueiras e na ânsia de querer resolver a situação, a pessoa já entra com uma revisão. Muitas vezes acaba entrando sozinha com a revisão. Como eu falei, o acesso à revisão ele é fácil. Pelo 135, pelo meu INSS, você pode pedir essa revisão. Mas cuidado com isso. Não é porque você pediu que vai dar certo. E se você não for
assegurado por um advogado especialista, você pode piorar a situação. Ou seja, de X cair o seu benefício. E aí não tem como remediar isso, tá bom? Então, assim, conselho: procure um especialista, reveja a sua aposentadoria. Se tiver documentos novos, tenha certeza desses documentos, façam um cálculo, façam essa análise e só entre com revisão com certeza daquilo que está fazendo, tá bom? Eu deixo o meu muito obrigada a todos vocês. Eu vou deixar a live gravada. Obrigada pela participação. Semana que vem a gente está aqui com um assunto novo. Podem deixar sugestões no direct. Pode mandar mensagem para nós aqui para o escritório. A gente vai trazer assuntos bem debatidos, dúvidas, o que fazer, como fazer, os riscos, tá bom? Estamos com um canal no YouTube, Gisele Conte. É um canal novo, tá surgindo, a gente tá jogando material também. Temos o site giseleconte.com.br. Kim, beijo, obrigada, viu? Temos o site giseleconte.com.br. Sérgio, beijo, obrigada, viu? Siga a gente também aqui no Instagram, giseleconte.adv. Estamos também no Face, Gisele Conte, ou do próprio escritório, Gisele Conte Advocacia. Sigam a gente, mande suas sugestões, mande o nosso material para quem você acha que precisa ouvir e debater. A gente está aqui sempre para servir e servir bem, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Sônia, tia Sônia. Beijo, tá? Lindona, obrigada, viu, gente? Tchau!